Olá, eu sou a Fabiana Matos, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar para você sobre as emoções. A gente precisa conhecer sobre as emoções, precisa entender um pouquinho sobre como elas funcionam, qual é o objetivo das emoções na nossa vida, para que a gente possa também aprender a identificar e lidar com elas. As emoções, elas são responsáveis por muitos dos nossos comportamentos. Então, a gente precisa conhecer, identificar e saber lidar com elas. Isso faz toda a diferença nas nossas relações, na forma com que a gente age no mundo, em relação a relações afetivas, na família, no trabalho. Então, a gente precisa voltar o olhar para as emoções e compreender um pouco mais a respeito delas, para a gente ter uma vida mais saudável, mais feliz, ter uma qualidade de vida melhor. Emoções são sensações que se passam pelo nosso corpo e elas são percebidas por nós com mais ou menos intensidade. A gente não pode conter as emoções, significa que elas vão se manifestar de forma espontânea de acordo com a situação e o momento que você estiver passando. Elas podem trazer expressões, efeitos físicos no corpo, né? Vai depender do tipo de emoção que você está sentindo. Elas são diferentes dos sentimentos. Na verdade, os sentimentos, eles são uma resposta às nossas emoções. Eles estão ligados, mas são coisas diferentes. Bom, nós convivemos com as nossas emoções o tempo todo. A gente passa num dia, se você for parar para pensar, você pode viver passar por várias emoções em um dia. Você pode ficar triste, você pode ficar alegre, você pode sentir raiva, você pode sentir medo. Então, elas estão ali constantemente no nosso dia a dia. Bom, as emoções, elas são interações do processo fisiológico e cognitivo. O cognitivo é que está relacionado à nossa mente, tá? E elas regem a nossa vida e são originadas no nível da inconsciência. Por isso que a gente não pode controlar a manifestação das emoções no nosso corpo. Então, por exemplo, se você vive uma situação que te dá medo, o medo vai acontecer, você não consegue controlar essa manifestação, mas você consegue controlar o seu comportamento diante daquela emoção. E isso se trata de inteligência emocional, que a gente vai abordar esse tema em um próximo vídeo. Agora, as respostas, elas são rápidas, a emoção ela surge rapidamente, porque é um mecanismo de defesa também do nosso organismo. Então, eles se manifestam de acordo com as situações que a gente vive, e muitas das vezes ela se manifesta tão rápido que você só consegue parar para pensar depois no que você sentiu. As emoções primárias são o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e o nojo. São as primeiras emoções que a gente sente após o nosso nascimento. E elas, de alguma forma, servem para nos alertar, para nos ensinar, para nos proteger. Então, a gente precisa muito dessas emoções. Então, eu vou explicar para você um pouquinho de cada emoção primária. O medo é uma emoção que nos ajuda a não nos colocarmos em situações de risco, por exemplo. Então, é uma emoção para nos proteger. Quando a gente sente medo, o cérebro ele é ativado naturalmente, libera substâncias no corpo que nos preparam para agir. E aí você está sozinho numa rua, você enxerga uma pessoa e fica com um pouco de receio, você tem medo, né, de ser abordado, assaltado, enfim. E aí, o que acontece com o seu corpo? Vai disparar o teu coração, você pode suar, né? Tudo isso é uma reação do corpo que está te preparando, por exemplo, para você correr. Porque o correr pode ser, na hora, a reação que você precisa para fugir do perigo. Então, o medo, ele proporciona uma reação no seu corpo que te prepara para tomar uma atitude em relação àquela situação que você está vivendo. Olha que interessante, né? Bom, uma outra emoção é a tristeza. A tristeza, ela traz um estado de desânimo, de cansaço e de solidão também, né? Por mais que não pareça, a tristeza ela é algo saudável. Por quê? Porque quando você fica chateado, e muitas vezes você fica triste sem nem saber o motivo, ela proporciona para você uma condição de avaliar, de refletir sobre o estado que você está vivendo, sobre a sua vida naquele momento. E muitas das coisas a gente pode identificar na nossa vida
como coisas que estão erradas, por exemplo, através da nossa tristeza. Então, ela é saudável, ela é normal. Agora, se atentar, porque a gente não pode ficar no estado de tristeza por muito tempo. Ela é uma emoção de transição, né? Então, você passa pela tristeza, desperta aí uma atenção especial para algo que você possa estar vivendo, mas ela precisa passar. Se ela não passa, então é importante você procurar um profissional da área da saúde. Pode ser que você esteja iniciando um quadro de depressão. Agora eu vou falar para você sobre a alegria. A alegria, ela é a emoção mais positiva que tem. Ela causa felicidade, prazer, né? E ela age como uma recompensa a coisas que você faz. Então, quando você realiza coisas que são importantes para você, que você cria muito, então você tem a emoção da alegria e ela vem como uma recompensa, te traz felicidade, você fica feliz por ter conquistado algo, né? E assim, é uma emoção que também motiva. É muito melhor, por exemplo, você passar um dia vivendo a emoção da alegria, onde você tem uma condição de realizar melhor as suas coisas, as suas tarefas, os seus trabalhos, né? Então, ela também atua diretamente aí na parte do bem-estar e da motivação. Outra emoção primária é a raiva. A raiva, ela também é um mecanismo de proteção, apesar de não parecer, e da gente muitas vezes não gostar muito dessa emoção, né? Ela gera em nós aí sensações que talvez não sejam tão boas. Mas você sabia que a raiva, ela ajuda você a compreender também algo que está errado? Então, por exemplo, quando alguém critica algo em você e você sente raiva, você pode estar tendo um certo tipo de resistência àquilo que a pessoa falou. Por quê? Porque pode estar ligado a uma verdade. Então, você sentiu a emoção da raiva, aquilo que a pessoa falou para você te incomodou, porque pode ter algo ali dentro, guardado, lá no seu inconsciente, que faça sentido, sabe, para o que a pessoa falou. Então, ou seja, ela se manifesta de alguma forma e traz um alerta para que você possa identificar algo que não esteja muito claro aí na sua mente. Uma outra coisa, a raiva, ela pode até ser um mecanismo de motivação. Tem muita gente que usa a raiva para se motivar, criar um projeto novo, mudar de empresa. Por exemplo, tem gente que passa por algum tipo de problema em uma empresa e a pessoa fica muito incomodada, fica com raiva da situação que ela passou. Aquilo pode provocar nela o ímpeto assim de falar: vou abrir o meu negócio. E aí ela vai lá e começa a trabalhar no negócio próprio, abre e muitas se dão bem, né? Acabam alcançando um sucesso muito maior e tendo aí um resultado mais positivo do que se tivesse continuado na empresa. Então, a gente precisa entender as emoções como sendo mecanismos de defesa, identificando, conhecendo cada uma delas, para você também usar as emoções a seu favor. E eu vou falar sobre a última emoção primária, que é o nojo. Então, é uma emoção que gera repulsa, né? É aquela necessidade de rejeitar algo. Ou seja, ela também te protege. Então, se você vê uma comida que está estragada, que está com alguma coisa ali, te dá essa aversão e faz com que você evite a ingestão daquele alimento estragado. E isso vai preservar aí a sua vida, né? E também ele não é usado só para isso. Na verdade, quando você se depara com pessoas que não têm muito a ver com você, ou que de alguma forma trazem um certo prejuízo emocional, você também acaba vivendo um pouco dessa emoção, ela se manifesta em você, que é quando você pode criar repulsa por alguma pessoa, ranço, né, que a gente fala. Então, ela se manifesta também para que você possa se defender daquilo que te faz mal. Seja algo que você vai ingerir, seja também uma pessoa. As emoções, elas fazem parte da nossa vida, elas são importantes para nós, e o fato de conhecer cada uma das emoções nos possibilita a condição de avaliar a nossa situação no momento, de avaliar um ponto que a gente precisa melhorar, de avaliar uma situação que a gente está passando e precisa mudar. Então, vamos enxergar as emoções como mecanismos de defesa importantes para nós, e aí, a partir dessa reflexão, você consegue ter uma clareza melhor sobre a sua vida, o momento que você está passando. Então, é importante voltar a olhar, tá?
Bom, uma dica que eu te dou de prática para você fazer aí para conhecer melhor as suas emoções é um diário de emoções. Então você pode escrever todos os dias que tipo de emoções você sentiu naquele dia, em que momentos elas se manifestaram, como foi o seu comportamento naquele momento da manifestação daquela emoção, como você reagiu, como terminou a situação em que você viveu. Então são aí algumas dicas para que você possa escrever no seu diário e isso vai te ajudar a desenvolver uma compreensão maior sobre as suas emoções e vai te ajudar muito a aprender a lidar com elas. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, você vai estar contribuindo para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e eu vou saber que o conteúdo que eu estou trazendo para você aqui também é importante, tá? Muito obrigada pela sua companhia, deixa nos comentários as suas dúvidas e sugestões e a gente se vê no próximo vídeo.